O Ateliê Petit Julie nasceu como forma de expressão da criatividade de uma artesã dedicada, sendo também sua alternativa para trabalhar a autoestima e, ao mesmo tempo, uma fonte significativa de renda. Situado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, o ateliê tem como principais propostas de valor de seus produtos a originalidade, o resgate cultural e o acabamento feito com excelência, características essenciais em todas as peças produzidas. Com um atendimento diferenciado, as peças delicadas e marcantes estão presentes em vários pontos do Brasil, como mimos, que representam um carinho genuíno em forma de presente. Olá, tudo bem? Meu nome é Teles Maciel e eu sou artesã, moro em Sete Lagoas e hoje eu venho aqui neste vídeo mostrar para vocês todas as etapas de evolução que eu apliquei no meu ateliê, que deram resultado. E nós vamos trabalhar basicamente aqui 3 tópicos. O primeiro é falar um pouco sobre capacitação, o segundo, diferenciação, e o terceiro, e muito importante, que é o autoconhecimento. Bom, gente, então, o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui é capacitação. O que acontece? Quando a gente começa a ficar insatisfeito com o nosso trabalho, os nossos resultados, né? Igual eu trabalhei 15 anos e trabalhava muito e não via resultado financeiro satisfatório, né? Então, cada vez eu trabalhava mais, pagava mais e às vezes o dinheiro que entrava nem dava para pagar tudo que tinha que ser pago. Então, comecei a ficar muito desconfortável nessa situação e resolvi começar a procurar ajuda, né? Foi quando eu encontrei através do Mãos de Minas, do Centrocap, a minha primeira capacitação, que eu fui selecionada para participar de um projeto de exportação e, na época, todos que participaram ganharam uma auditoria, né? O consultor ia até o ateliê da gente, olhava mais ou menos, basicamente, o que a gente necessitava para produzir o que seria enviado, né? Na época era para os Estados Unidos. Então eu tive o meu primeiro contato com um profissional, né, da área e eu não tinha a menor ideia, né, do que era uma consultoria, como que funcionava, e eu fiquei assim encantada, né, porque me ajudou muito, me deu assim muita noção, né, de coisas básicas que às vezes a gente não tem, e isso foi me ajudando. Então, um tópico importante que eu quero falar dentro desse de capacitação é a organização do ateliê, né? Então, assim, você tem que ter um ateliê organizado para você ver o que você tem de mercadoria, o que você tem de estoque, matéria-prima, né? Porque o que acontece muito com a gente fica comprando muito. Se você não tem uma organização, não tem aquilo ali à vista, né? Às vezes não precisa nem ter tudo lançado de imediato numa planilha. Mas se você vê o seu estoque, né, você está sempre presente ali vendo o que está faltando, o que tem que comprar, o que tem muito, evita de você gastar muito à toa, porque a gente tem mania, né, a gente que é apaixonado pelo que faz, então você vive comprando, né, eu adoro tecido, então vai lá, toda vez que vai na loja, compra aquele monte de tecido, nem sabe se está precisando, se não está, e isso vai gerando muito problema. Porque você fica investindo dinheiro em coisas que não tem necessidade e faltando investimento em outras coisas que são prioritárias no momento, que você nem sabe, né? Então, um ponto-chave aí dessa organização é isso: você ter a mão ali, você ter controle de tudo aquilo que você tem em estoque, tem de matéria-prima, para você ir controlando, de acordo com a sua produção, o que falta, né? O que precisa de comprar, o que
você tem muito no estoque, que você tem que fazer um produto, criar um produto para escoar aquela mercadoria ali, né? Então, esse é um ponto muito importante, gente, que me ajudou muito, porque eu tinha excesso de produto finalizado, sabe? Excesso de matéria-prima. Então, com essa organização, a gente colocando tudo na planilha, organizando o físico, você fica à mão ali o que você necessita, né? E você então tem esse controle de parar de comprar e colocar mais em prática as coisas que tem à mão ali no estoque, né? É um ponto muito importante da capacitação. E outra coisa, a organização do espaço físico é uma coisa que ajuda muito também a gente. Por quê? Às vezes como a gente tem que produzir muita coisa, né? Porque geralmente muito artesão trabalha sozinho, ou então outros trabalham com poucas pessoas, né? E então o tempo é curto para fazer muita coisa. Então, você tendo um espaço organizado, você poupa seu tempo de ficar procurando as coisas, porque às vezes você precisou de uma tesoura. Se você não sabe onde que tá aquela tesoura, você fica ali, perde 15, 20, 30 minutos procurando a tesoura. E isso tudo é tempo que vai escoando, a gente não tem noção, mas que no final do mês, isso aí impacta muito a produção, né? Então, por exemplo, você ter tudo à mão igual. Eu tô aqui sentada na mesa onde que eu trabalho, né? Aqui atrás, ó, eu tenho aqui toda essa mercadoria aqui, essa matéria-prima. Então, eu tô aqui montando os colares na mesa. Eu preciso de um cordão? Eu simplesmente faço isso, ó. Venho aqui, pego o cordão que eu preciso e vou montar o meu colar. Eu nem preciso levantar do lugar, né? Então, essas mercadorias, essas matérias-primas que vocês usam mais, o interessante é colocar mais perto de vocês, da onde vocês estão fazendo, né? Perto da mesa de trabalho, uma coisa que você não precisa de ficar locomovendo toda hora para pegar uma coisa que faltou, né? Então, esse é um ponto muito interessante da organização, tá? É o segundo ponto. Eu vou mostrar para vocês aí agora uma foto, né, de um espaço organizado aqui quando nós fizemos o IQS. Eu remodelei meu ateliê todo e deixei o espaço organizado para funcionar. Nessa primeira foto, vocês podem ver aí quando eu iniciei o processo de organização e na segunda, quando foi finalizado. E o ateliê, assim, bem organizado para ficar melhor a forma de trabalhar. Bom, depois que você organizou, né, como vocês viram aí na foto, tudo organizado, bem à vista, o seu estoque, você pode rotular também as embalagens, né, com o que tem dentro, tá? Para ficar mais visível para você manusear. Depois que você fez isso, né, organizou seu espaço físico, viu o que que você tem de matéria-prima, de mercadoria pronta. Então, você vai começar a controlar, né, em planilhas, tudo aquilo que você gasta e o que você recebe. Então, como que você pode fazer isso? Se você ainda não tem como, né, contratar um programa, você vai simplesmente pega um caderno, uma agenda, né? E vai anotando ali tudo separado. Todo dia você cria aquele hábito de anotar. Uma coluna, o que entra de vendas. Outra coluna, o que você gasta no ateliê, né? Ali você já vai separando tudo. Frete, matéria-prima, mão de obra, os gastos que são fixos, né? Telefone, água, luz, tudo que você gastar, uma agulha que você comprar, você vai anotar ali naquela coluna. E a terceira coluna, seus gastos pessoais, que são as retiradas que você vai fazer durante o mês, né? Para ficar mais fácil de você controlar isso, você faz por quinzena. Então, fechou a primeira quinzena do mês, você vai lá, soma tudo,
Por quê? Se você tiver tudo somado, você vai ver quanto de matéria-prima que você gastou, né? Quanto de frete que você pagou, quanto de mão de obra, que se for o caso, né? Se você terceirizar a mão de obra ou tiver alguém que te ajuda, quanto que você pagou de mão de obra e por aí vai, né? Todos os gastos você soma naquela quinzena e você vai ter ideia do que você está gastando mais. Por que é importante a gente fazer isso? Porque você vai ver ali onde você pode economizar. Então, esse mês eu gastei muito frete. Por que eu gastei muito frete? Então, aí chega a hora da análise, né, gente? Eu gastei muito frete porque eu mandei mercadoria muito picada. Eu não juntei muito a minha produção, não organizei minha produção. Então, eu já vejo ali que eu preciso de mudar, né, no caso. Eu vou organizar minha produção agora para mandar uma vez por semana. Então, você pega aquela mercadoria, manda uma vez por semana, vai pagar um frete só, né? Então, assim, são essas pequenas coisas, gente, que pega a gente pelo pé mesmo e vai minando, né, o nosso lucro. Porque se você não fizer essas anotações, se você não tiver noção de como que está sendo o giro do seu negócio, você não tem noção onde que você está errando e o que você precisa mudar. Então, assim, é essencial, tá, gente? Esses controles. Eu vou mostrar para vocês aí agora uma foto de como que vocês podem fazer esses controles, uma coisa super simples, básica mesmo, tá, gente? Isso tudo que eu tô mostrando aqui são coisas básicas que dá para todo mundo fazer, é acessível a todo mundo, viu? Não precisa de investir nada, é só investir o seu tempo e a sua organização. Então, vou mostrar para vocês aí, no caso, as planilhas básicas que vocês podem estar fazendo para ter esses controles no final do mês, tá bom? Nessa planilha, gente, eu coloquei alguns itens só para vocês terem uma ideia, viu? E, no caso, vocês vão colocar todos os itens que vocês utilizam na rotina de vocês do ateliê. E no final da quinzena, somar e depois somar as 2 quinzenas para fechar o mês para fazer as análises. Bom, vocês viram aí, né, que é uma coisa simples, é somente vocês terem assiduidade, querer fazer, né? E então, aí vai começar essa análise. Primeiro você vai começar a analisar, né? Eu comprei muita matéria-prima. Como que está meu estoque? Né? Eu gastei muito com matéria-prima, então eu vou ver o que eu tenho em estoque agora. A partir desse ponto, você começa a organizar a sua produção, né? Aí você vai para as estratégias de produção. Por quê? Você precisa melhorar vários pontos, que a gente sempre precisa, né, gente? Por mais que esteja indo tudo bem, dando lucro, você não pode abrir mão dessas análises, porque são essas análises que vão te dar base para o seu crescimento ano a ano, né? Você tem que comparar isso tudo de mês a mês, o mês que vendeu mais, por que vendeu, né? Você parar e pensar. Porque eu errei muito nesse sentido, porque eu trabalhava muito, gente. Eu produzia muito e eu não tinha tempo para analisar nada. Eu não tinha tempo. Eu anotava, mas eu não analisava. Então, chegava ali no final do mês, às vezes eu nem conseguia somar aquilo tudo que eu tinha anotado, porque o giro era muito grande, muito rápido. E eu fui perdendo a noção de tudo, né? Então, assim, na realidade, eu estava pagando para trabalhar. Então, por isso é que é importante essas análises, tá? Então, assim, agora, depois dessas consultorias, eu sempre analiso tudo, vou analisando. No final do ano, eu faço o balanço, tá? É importante também vocês anotarem quantas peças que foram produzidas e vendidas por mês, porque daí vocês vão começar a ter uma noção do que vocês conseguem produzir, né? Se você pode produzir mais, se você não consegue produzir mais do que aquilo.
se o que você está gastando está de acordo com a sua produção, né? E então, assim, são coisas que a gente sempre precisa de estar analisando ali. E se você não tem como, né, ter uma consultoria, alguém que te ajude nesses dados todos, igual eu tive, né? Vocês podem estar procurando o Sebrae, tá, gente? O Sebrae, eles têm muita consultoria, assim, básica, consultoria rápida, que ajuda muito a gente, às vezes um feedback que você pega ali, né? Hoje tá tendo muitas lives também, que eu acho, assim, super interessante, tá? Vocês estarem assistindo, porque qualquer coisinha que a pessoa fala, às vezes você assiste uma live inteira para pegar uma coisinha, mas aquela coisinha ali já te ajuda a alavancar um monte de outras coisas, né? Então, assim, é importante a gente procurar essa ajuda mesmo, né? E ir fazendo as coisas de acordo com o que a gente consegue. Não é da noite para o dia também que a gente vai conseguir mudar, viu, gente? Eu demorei um ano depois que eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral, que foi o programa das 1000 mulheres, foi em 2013. Eu demorei um ano para colocar tudo em ordem, quer dizer, eu tinha muita coisa errada, muita coisa que eu fazia errado, e isso acumulou. Então, assim, foram coisas que demoraram muito para eu voltar àquela rotina e fazer as coisas certas e ter um retorno, tá, gente? Porque eu falo para vocês, eu trabalhei 15 anos sem ter retorno. Tinha um retorno assim, mas não aquele retorno que eu esperava, né? Cada vez eu trabalhava mais e ganhava menos. E via tudo assim indo por água abaixo, tá? E eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. E depois desse programa que eu fiz, que foi uma consultoria completa em gestão, foi que eu entendi que tudo está interligado. Então, todas as etapas de um negócio, né? Vamos colocar aqui: produção, parte de pessoas, financeiro, marketing, tudo isso está ligado. Então, se você errou numa etapa, você erra em todas, porque é como se fosse uma cascata. Então, você tem que saber ir controlando todas essas etapas, né? A etapa de processos, por exemplo. O que eu posso melhorar na minha produção? Eu posso criar alguma ferramenta que me auxilie mais a produzir mais com menos pessoas, né? A economizar mais meu tempo. Isso é muito importante. Porque de repente tem coisas ali que a gente para pensar, a gente constrói alguma ferramenta que auxilia muito, né? Ou então, às vezes, uma forma diferente que você corta, né? Um tecido, que você pinta uma peça, né? Então, assim, se você quer produzir numa escala maior, né? Porque você precisa sobreviver de artesanato, porque toda a vida eu sobrevivi de artesanato, eu nunca tive outra renda. Então, o artesanato sempre foi a minha principal renda. Eu criei as minhas filhas, né, com a ajuda do meu marido, é claro, mas a minha renda única e exclusivamente, assim, esses anos todos que eu trabalho, já tenho 22 anos, foi o artesanato. Então, em época de crise, tudo, eu nunca procurei, assim, outro emprego, nunca abandonei o artesanato. Eu sempre pensava em como melhorar, o que eu podia melhorar, o que eu podia criar de diferente, sabe? Para ir rompendo essas crises, né? Que sempre tem, né? Crise de governo, que a gente sempre passa, a gente está passando por várias, igual essa agora do vírus, né? Que pegou a gente assim, né? De surpresa e foi muito forte, uma mudança muito grande, né? Então, esses conceitos todos que a gente desenvolve, essa preocupação de analisar um negócio, de ter um tempo para analisar esse negócio, de sempre querer mudar, sempre querer melhorar, né? Essa busca de capacitação é super importante.
É a primeira etapa que eu digo para vocês, que foi o que aconteceu comigo, a primeira etapa para minha mudança. Então, com um ano depois da capacitação que eu fiz, que eu mudei completamente tudo, mudei minha visão, né? Vi as possibilidades que eu tinha, comecei a colocar tudo em prática. Depois de um ano, eu já consegui ter um retorno, um lucro que há 15 anos eu não tinha conseguido ter. Então, foi uma coisa assim impressionante. Eu contando assim parece mentira, mas assim, tudo que eu tô falando aqui, gente, foi coisas assim, passagens da minha trajetória como profissional do artesanato que realmente eu fui, busquei e consegui, tá? Então, por isso é que eu venho aqui hoje trazer isso tudo para vocês, porque eu acho que falta muito pra gente, sabe? A gente precisa muito, às vezes, desse apoio e a gente muitas vezes não acha, né? Mais uma coisa eu digo, quando você está disposto a mudar, quando você quer realmente uma mudança, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você busca, né? Você sai da sua zona de conforto e busca aquela mudança. Então, é super importante isso, tá? Você querer é a primeira, né? O primeiro passo é você querer realmente e você ir adaptando na medida do possível, né? Eu sei que a gente erra, né? A gente tenta um dia, não consegue, tenta outro dia, às vezes consegue um pouquinho, no terceiro dia você já consegue mais um pouquinho. Então é como uma criança que começa a andar. Cada dia ela dá um passo a mais, né? Assim também somos nós nessa capacitação, né? Se vocês sabem de alguém, né? Ah, gente, eu lembrei de fulano, ele pode me ajudar nisso, ele pode me dar uma ideia. Vai conversando com as pessoas que você conhece, né? Pessoas que têm mais experiência que você. E vai perguntando as suas dúvidas, né? Esclarecendo os pontos. São coisas também que ajudam muita gente, né? Então, assim, esse controle todo, tá, gente? Do negócio, né? Que vem da capacitação, é o primeiro passo para a mudança do seu negócio. Para você realmente começar a ter lucro, né? Que é o que interessa para a pessoa que tem que sobreviver do artesanato. Tem que criar sua família com o dinheiro do artesanato, né? Que cada dia está mais difícil, porque nós temos em contrapartida aí a indústria, que muitas vezes atrapalha muita gente, né? Apesar de que cada nicho, né, tem o seu tipo de cliente específico, mas é uma coisa que não deixa de atrapalhar, né? Porque tem uma produção enorme, um preço mais acessível, então muitas vezes a pessoa, ela não que ela queira, mas ela precisa abrir mão de deixar de comprar uma peça artesanal que ela gosta, que ela ama, para comprar uma peça similar industrial, né? Porque muitas vezes naquela hora ali ela não tem aquele dinheiro disponível para comprar aquela peça artesanal, né? Então, aí a gente tem que pensar nisso também. Então, é por isso que a gente precisa de ter todos esses processos, né? A gente precisa estar atento a isso tudo. O que a gente pode economizar no nosso negócio, no nosso tempo, para conseguir produzir mais, né? Com menos gasto. Isso aí é uma coisa importantíssima, né? Para a gente conseguir ir adiante e vencer aí as batalhas da vida, do mercado, né? Que não é nada fácil. Bom, então agora nós já sabemos, né, que nós temos que ter a capacitação, buscar uma ajuda, ter esses controles financeiros, né,
do nosso ateliê, da nossa empresa. Pensar em estratégias produtivas que facilitem mais, né, o nosso trabalho para ampliar a produção e ter mais lucro, né, mais resultado. E diante disso tudo, a gente agora tem que pensar um outro tópico, né, que é o tópico da diferenciação. Eu vou falar um pouco para vocês agora o que significa, tá? E o quanto isso agrega valor ao produto artesanal. Em 2016, eu estava cansada do meu produto. Eu já tinha produzido muito, já tinha produzido 15 anos. E como a gente vai mudando, né, gente? A gente sempre vai mudando no dia a dia, a gente vai evoluindo como pessoa. E chega um ponto que o produto da gente também evolui, porque ele acompanha, né, essa nossa trajetória de evolução interna. Porque a obra do artesão, ela está muito ligada com o que ele tem interiormente, né? Então, se eu sou uma pessoa que mudo muito interiormente, o meu produto acompanha, né? Se eu sou uma pessoa que eu fico mais estagnada naquilo ali, eu consigo fazer, né, um produto mais naquele sentido ali, naquele padrão, eu não tenho necessidade de mudar, né? Se eu herdei também, né, aquela forma de produzir, né, o produto, que no caso de muitos artesãos herdam, né, dos pais, dos avós, é uma continuidade da trajetória, então isso também ele não impacta muito, né, na mudança do produto. Agora, no meu caso, que é um artesanato mais contemporâneo, então ele impacta muito no meu produto. Então, o meu produto ele é todo baseado na minha mudança interior. Mudei, meu produto muda. Então, eu já estava saturada, eu não queria mais produzir aquilo que eu fazia. A gente produzia muito souvenir para a cidade turística. A minha matéria-prima principal era porcelana fria ou biscuit. Muita gente conhece como biscuit, né? Então, eu fazia muito miniaturas e trabalhei com isso durante esses 15 anos. Nós evoluímos muito, né? A gente conseguiu abrir um mercado muito grande. A gente atendia 7 estados brasileiros, muitas cidades turísticas. Isso tudo veio com a Feira Nacional de Artesanato, né? Que foram 15 anos de Feira Nacional. Quer dizer, na realidade, até hoje, né, no caso. Só ano passado que eu não fui, mas assim, então são 20 anos de Feira Nacional já que eu participo. E eu decidi mudar, eu já não estava aguentando mais. Então, o que eu fiz? Fui procurar ajuda, né? Foi onde eu achei o curso do Sebrae de designer de produção e identidade cultural. Gente, vocês não têm noção. Foi outra mudança radical. Primeira mudança radical da capacitação, né? Que eu tive nessa primeira fase aí. E depois, agora, veio essa mudança do designer, né? E da identidade cultural. Então, com isso, veio a diferenciação. É o que a gente vai falar agora. O meu produto, na realidade, ele sempre foi diferenciado, porque eu adoro desenvolver, sabe, produtos, adoro criar produtos. Então, ele era sempre baseado, né, nas minhas memórias, né, na minha cultura, que eu sempre fui criada, e consegui desenvolver um estilo, né, e quando eu fui fazer esse curso,
Aí eu me aprimorei. E o que que aconteceu? Eu mudei a minha matéria-prima. Eu passei a trabalhar com argila. Então eu comecei a fazer as peças em cerâmica. E nesse curso eu me descobri mais ainda, né? Porque foi um curso assim maravilhoso, onde a instrutora, que é a Geisa, minha grande amiga Geisa, ela é uma pessoa muito sensível, então, assim, ela conseguiu passar para a gente, assim, esse desenvolvimento, essa introspecção, sabe? Para mostrar para a gente como que a gente teria que passar isso para a peça. Então, eu comecei a descobrir um monte de coisa interior. Memórias que eram trabalhadas e que eu nem sabia. E comecei a fazer isso consciente. É muito bom quando você faz consciente, porque você passa para o seu cliente o que realmente a sua obra significa. Então, assim, é maravilhoso, gente. É uma coisa, assim, que eu experimentei e gostei demais, sabe? Então, comecei a criar produtos com conteúdo, tá? E isso agregou muita diferenciação no meu segmento, tá? Que eu comecei a trabalhar com temas de Minas, que é religiosidade. Tinha também a Flora, que eu fiz uma coleção de produtos inspirados nas Sempre Vivas. E comecei a tirar ali de dentro de mim realmente valores e colocar nas peças que eu estava produzindo. Vocês vão ver aí agora umas fotos que eu vou mostrar esses produtos e o conteúdo deles, porque além de criar o produto, eu escrevi o conteúdo do produto. E isso, assim, as pessoas, nossa, tinha produto que elas compravam mais pelo conteúdo, às vezes, do que pela peça, de tão apaixonada que elas ficavam. E é muito interessante a gente ver a reação das pessoas, né, quando elas sentem a alma do artesanato. Porque o artesanato, a peça artesanal, ela precisa dessa alma, né? Ela precisa desse valor para a pessoa sentir ali na peça que realmente ela representa. E isso é o que traz a diferenciação, como vocês vão ver aí agora. Gente, nessas fotos aí tá mostrando o produto finalizado e o significado do produto. Quais são as características desse produto? Vocês podem estar trabalhando aí no sentido de resgate cultural, resgate religioso, né? Falando o que essa peça significa em sua totalidade. Viram como que é bonito, gente? Uma peça com alma? Então, assim, é uma coisa extraordinária. Tem peças artesanais, assim, que a gente vê, que a gente sente realmente a peça, né? Tem pessoas que até choram, se emocionam diante da peça. Porque aquela peça ali, ela é muito mais do que só a matéria-prima que foi trabalhada. Ela tem um intangível, é aquilo que a gente consegue perceber além, né? Então, isso aí é onde você vai entrar com a diferenciação do seu produto. O seu produto, ele passa a ser reconhecido pelas pessoas onde ele estiver. Então, a pessoa consegue ter, né, aquela visão. Ah, esse produto, eu sei, eu conheço. É daquele artesão lá de Minas. Ah, é daquele artesão, né, lá do Espírito Santo. Então, assim, é apaixonante isso. E isso a gente consegue com essa introspecção, tá? Vocês precisam pensar no que é importante para vocês, né? As suas memórias, né? Como que vocês foram criados, quais as memórias que vocês têm da infância, quais os sentimentos que vocês carregam dentro de si, para poder colocar isso, né, nas peças e levar isso adiante. Então, assim, é uma coisa que vai agregar valor, porque sua peça ela vai se tornar única, né? Mesmo que você reproduza, né, mais peças daquela, cada peça ela é única, né? A peça artesanal tem isso.
ela nunca vai ser igual a outra, porque cada peça modelada ali, né, tem a sua energia, né, o que é muito importante também, em questão de energia, a gente saber, né, que aquela peça que você está produzindo ali, você está colocando a sua energia nela. Então, o que você está trazendo para fora, né, que está escondido aí dentro de você, que você está trazendo e colocando na peça. Isso você precisa mostrar para o seu cliente. Precisa fazer ele entender isso. Porque é aí que você vai gerar valor para a sua peça, para o seu artesanato, né? Você vai poder cobrar um valor a mais por essa valorização, né? Por esse tempo, por essa doação de si naquela peça. Não é fazer coisa automática, né? Eu vou ali, abro uma revista, copio. Não, gente, isso não é artesanato, por favor. Você tem que criar de dentro da sua alma, você tem que trazer para fora aquilo que você tem guardado, buscar aquela inspiração, né? E colocar na peça. E esse aí é o terceiro ponto que nós vamos comentar aqui, que eu vou comentar com vocês aqui, que é um ponto importantíssimo para o artesão trabalhar. Não só o artesão, mas todo profissional, né? Que é o autoconhecimento. E aí, espero que vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, estejam gostando, esteja sendo útil em alguma coisa para vocês, acrescentando alguma coisa na vida de vocês, tá? E eu venho falar aqui do terceiro e último tópico, que é o autoconhecimento, né? Esse tópico, gente, eu estou vivenciando agora, porque aqueles outros dois, né, eu já implantei, já tem um tempo que eu já implantei no meu ateliê. Então, assim, já é uma coisa mais definitiva, né, que já tem um certo tempo que já está em prática. Agora, esse terceiro, gente, vocês não têm noção da fase que eu estou passando agora. Uma fase maravilhosa. Por quê? Há uns 2 anos, mais ou menos, atrás, eu comecei a fazer um trabalho de terapia. Uma amiga minha formou em psicanálise e começou a fazer vários cursos de várias técnicas terapêuticas. E eu comecei a fazer essas terapias com ela, então eu comecei a me tratar, eu me dispus a uma mudança interior, tá? A curar vários traumas, sabe? A mudar várias atitudes, pensamentos. Eu comecei essa mudança. E, de repente, né, como a gente começa a mudar, o universo também, né, começa a trazer pra gente várias coisas diferentes. Eu estava saindo de uma etapa que eu estava participando muito de feiras, tá? Estava participando de feiras através do governo de Minas, participando dos editais, né? Foi uma época, assim, que foi muito importante para mim, porque quando eu trabalhei toda essa diferenciação no meu produto, eu consegui uma linha de produtos que se encaixava, né, no formato dos editais do PAB, que é o Programa de Artesanato Brasileiro, né? E comecei a participar de várias feiras através do PAB, do CEART também, que é o Centro de Artesanato Mineiro. Tive, assim, oportunidades maravilhosas, onde eu fui para a FENEARTE, que era um sonho meu. Participei da FENEARTE. Conheci vários artesãos, assim, maravilhosos, porque quando você vai num estande coletivo, né, é outra proposta,
são outras coisas que você vive ali, né? Outras experiências. E eu, toda a vida, eu sempre fui em estande separado, né? Eu sempre pagava o meu estande. E então eu comecei esse ciclo nessas feiras. Fui para Recife, na FENEARTE, fui para Natal, na Finarte, fui para São Paulo. Então, assim, foi uma época assim, maravilhosa, onde eu estava trabalhando essa diferenciação. E já estava nesse processo de mudança, desse trabalho interior. Então, a partir daí, o universo trouxe para mim, em 2019, porque em 2018, o que aconteceu? Em 2018, eu participei de muita feira e eu fiquei esgotada de tanta produção, viagem, produção, me deu um esgotamento. Então, em 2019, eu tive que parar. Eu, né, parei e já comecei com uma outra proposta de entrar nas vendas online. Foi aí, então, que eu estava começando a fazer um produto que é ligado à área da saúde, que são os colares difusores. Depois eu vou mostrar as fotos aí para vocês, que este é o meu produto agora do momento, tá? Já tem desde 2019 que eu estou trabalhando com ele e está evoluindo muito essa produção. Então, veio para mim esse produto. E eu comecei a trabalhar nas vendas online em 2019, em abril de 2019. Então, o ano de 2019 todinho eu deslanchei nas vendas online, que foi assim, um presente também que o universo me trouxe com toda essa transformação que eu vinha fazendo dentro de mim. Comecei a trabalhar com esse produto. E esse produto foi maravilhoso, por quê? Ele é da área de cura, né? Que todo mundo sabe que a aromaterapia, ela veio para ajudar muitas pessoas e tem ajudado muita gente. Agora, então, nessa época de pandemia, né, 2020 inteiro, ela foi muito importante nessa época da Covid. Está sendo muito importante, né? Então, assim, eu comecei a sentir, né, aquele produto, que ele veio ao meu encontro por causa dessa minha transformação interior. Então, hoje eu estou passando por um momento que eu tenho um propósito no meu produto. Sabe? Além do meu sustento, eu tenho um propósito, que é ajudar as pessoas a melhorarem, a ter bem-estar, a ter mais saúde, né? A ter curas que vêm através da aromaterapia, porque trabalho em conjunto com os terapeutas. Então, assim, os terapeutas compram os colares comigo e eles vão fazendo, né, os tratamentos nas pessoas e passam o colar e o óleo essencial. Gente, esse universo está sendo para mim, assim, um encontro maravilhoso. Um encontro com tudo aquilo que está aflorando do meu interior. Então, hoje, eu faço um trabalho com propósito, né? Tudo aquilo que eu falei aqui atrás e mais ainda esse propósito, que é um propósito de ajudar o outro, né? É um produto que ajuda as outras pessoas. Então, assim, vocês precisam descobrir também, né? Qual o propósito do trabalho de vocês? O que vocês estão entregando? O que vocês querem entregar para as pessoas fazendo isso que vocês fazem, né? Então, assim, é uma coisa, assim, extraordinária, a gratidão que a gente sente. E isso tudo devido ao autoconhecimento. Então, quando eu me dispus, né, a me conhecer, a me encarar de frente e colocar isso tudo, sabe, dar a cara a tapa mesmo para essa evolução, né? Então, isso tudo gerou
né, esse outro produto que eu trabalho com ele hoje. E que é um produto, assim, que tá me rendendo muito bem, sabe? Em todos os sentidos, eu estou super satisfeita. As pessoas que estão me ajudando também. Então, assim, você começa a sentir que o seu produto, ele é energia. Então, aquela energia que você trabalha com ela, com as suas mãos, aquilo que você coloca ali quando você está fazendo aquela peça, é aquilo que a pessoa vai captar da sua peça. Então, assim, muitas vezes a pessoa vê uma peça e se apaixona, né? Porque ela está sentindo muito mais do que o visual. Ela está sentindo ali aquela energia impregnada. Então, é uma coisa que você sempre tem que pensar, né? Qual é a energia que eu estou colocando quando eu produzo as minhas peças? Então, isso aí eu acredito que o sucesso de muitas pessoas, né, vem disso aí, sim. A energia que se coloca no produto, o amor que você coloca, aquilo tudo que sai de dentro de você, a iluminação, a intuição quando você cria uma peça, né, são coisas que a gente não consegue explicar, porque são coisas divinas, são sentimentos divinos, né, são inspirações que vêm do alto, que você capta no universo e coloca ali, né? Consegue colocar, moldar naquela matéria-prima e distribuir para as pessoas. Então, nós que trabalhamos, né? Principalmente nós que trabalhamos com as mãos, né? Que trabalhamos com a arte, a gente tem esse privilégio, né? De você fazer muitas pessoas felizes, de você suprir uma necessidade que às vezes a pessoa tem, né? Uma parte emocional, às vezes ela se conecta com aquela peça, uma parte emocional dela que precisava daquilo ali naquele momento. Então, assim, é um dom, né, que nós recebemos e que a gente precisa ter consciência disso para levar isso adiante. Então, gente, eu espero que esse vídeo, né, que ele tenha falado um pouco de coisas assim que possam dar uma luz, né, para vocês seguirem um novo caminho, modificarem o caminho que vocês estão, ou então, né, observarem se o caminho que vocês estão está certo e continuarem, né, se aprimorando, porque a gente não pode parar nunca, né, gente, a evolução. A gente sempre precisa de evoluir. E nada melhor, né, gente, do que evoluir para evoluir o nosso produto, né, os nossos propósitos. Então, assim, essa pandemia, né, veio muito para isso, para nos mostrar, né, que a gente estava precisando de parar um pouco, pensar, refletir, fazer essa introspecção, né, e mudar a nossa vida. Então, eu mudei a minha vida. E você? Você quer mudar a sua? Então, eu espero que faça essa pergunta a si mesmo e veja o que você quer mudar, o que você precisa de mudar, e mude o seu negócio também. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para você que está me assistindo, e um beijo no coração. Eu tenho muita gratidão por ter gravado esse vídeo e poder estar falando um pouco aqui da minha trajetória, de tudo isso que eu passei, que eu modifiquei e que eu ainda vou continuar modificando, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me procurar no meu Instagram, no WhatsApp, a gente vai estar passando os contatos. Quem quiser conhecer o meu trabalho também, a gente vai estar passando todos os contatos aí, tá? Na tela. Vocês entrem, conheçam, sintam tudo aquilo que eu coloco, que eu escrevo nas minhas postagens lá do Instagram, onde eu sou mais ativa. São coisas que realmente eu estou sentindo, estou vivendo. Então, todas essas mudanças eu sempre procuro mostrar através das minhas postagens o sentimento que sai de dentro de mim e que eu trabalho com isso,
né, através do meu trabalho e da minha fala, da minha forma de expressão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que isso possa ser de alguma forma aproveitado por vocês. E eu vou deixar aqui agora finalizar esse momento todo, né? Esse vídeo todo de reflexão, mostrando um pouco das minhas obras, essa trajetória, tá? Essa mudança. Vou mostrar para vocês o meu trabalho desde o início, para vocês verem o tanto que o meu trabalho se modificou através desses 22 anos de artesanato, e para vocês sentirem realmente que quando a gente quer mudar, a gente muda, a gente evolui e a gente melhora. Então, um beijo para você, tá? E fiquem aí com as fotos das nossas obras.